palavra como é pregada lá em nós. Queridos irmãos, a palavra que a gente vai trazer hoje para vocês está em Colossenses capítulo número 3. Colossenses é uma carta de Paulo à igreja de Colossos. O capítulo número 3 vai nos dizer assim a partir do versículo de número 12 até o 17. Vai dizer assim para nós, ó: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas da misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Gratidão é importante, viu? A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com a graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A palavra de Deus é sempre uma palavra fiel e verdadeira, como está escrito, né? Mas a gente vai observar que nesta palavra aqui o apóstolo Paulo está instruindo, dando instrução à igreja que estava ali em Colossos, por isso que ele chama de Colossenses. Instrução para quê, Miranda? Para a vida, para o camarada viver direito e andar na presença de Jesus. Porque a vida cristã, irmãos, é uma jornada de transformação, a gente vai se transformando a cada dia. Tem gente que pensa assim: não, você aceitou a Jesus hoje, aí você já tem que ser igualzinho a Jesus Cristo. Não, irmão, a gente vai sendo transformado de dia em dia, de glória em glória. Deus vai tirando os carrapichozinhos que é o rei atrás, no meio do mato. Ele vai tirando, ele vai limpando nós aí, quando pensa que não. Quando atingirmos a estatura de varão perfeito, a gente já vai estar lá na glória com Jesus. Então, a vida cristã é uma jornada, mas é uma jornada dura de transformação. Tem gente que diz: não, irmão, é tudo fácil, você agora é crente, você é de Jesus, Jesus é o dono do ouro e da prata, você não pode passar dificuldade, você não pode passar necessidade. É mentira, irmão. Jesus não falou isso para ninguém, pelo contrário, ele disse: ei, menino, tu quer vir depois de mim? Tu quer me seguir? Quero, Senhor. Então larga tudo aí, deixa tudo para trás, vem embora comigo. Larga as avarezas, larga os olhos grandes, larga a vontade de ser aquilo que não é. Deixa tudo, seja humilde, mas vem e me segue. E muita gente não quer seguir. Ele disse: ei, menino, tu tá pensando que no mundo vai ser só moleza para tu? Ele disse: não, no mundo tu vai ter aflição. Sabe o que é isso? É tribulação, dificuldade que a gente passa nas nossas vidas. Então é uma jornada de transformação para ensinar nós a ser obedientes, para quando chegar lá no céu não ter aquele problema que o Lapeta teve, de se revoltar contra Deus, querendo ser igual a Deus. Ora, se Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, quando chegou aqui, se fez de homem igual a nós, para mostrar para nós o que é ser um servo de Deus, um filho de Deus, que quer morar no céu. Então Paulo começa chamando a atenção da igreja de Colossos a abandonar. Abandonar o quê? Mirando aquele homem velho, cheio de coisa ruim que trouxe do mundo, né? Porque lá os caboclos se convertiam
E ele dizia: eu abandono tudo isso, irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, agora vocês são novas criaturas. E precisa abandonar o velho homem. E a gente vai abandonar o velho homem e vai ser o que agora? Vai ser nova criatura em Cristo Jesus. Agora você vai ser chamado filho de Deus. Porque a sua experiência agora é nova. Ele vai retirando de você as coisas que não agradam a Ele e vai te enchendo com o poder de Deus, a presença do Espírito Santo na tua vida. Paulo, ele vai lembrar a nós a importância de viver de acordo com a nossa identidade em Cristo. Inclusive a Bíblia vai dizer que quem olhar para nós tem que ver Cristo em nós. Como é que eu digo que sou de Cristo, irmão? E vai acontecer o que Paulo estava dizendo aqui. Quando ele diz revestivos, significa que você está vestido do velho homem, mas você vai tirar essa roupa do velho homem e vai agora se revestir da roupa de Cristo. E o que é a roupa de Cristo, irmão Miranda? É você ter a certeza que foi eleito por Deus. Mas eleito, eu vou ser prefeito, vereador, governador, vai não. Você vai ser mais do que isso. Pedro diz que nós somos embaixadores de Cristo. E o que é ser um embaixador? É ser o representante de um país, de uma nação em outro país. Por isso que Pedro vai dizer que a gente é peregrino, forasteiro, andando aqui como peregrino e forasteiro. Por quê? Porque nós somos agora representantes do reino celestial na terra. Olha que privilégio que nós temos. Somos embaixador, representante do reino que não se acaba nunca. Todos os reinos da terra passam. Olha, Nabucodonosor era um caboclo forte, corajoso, maligno também, irmão. O reino dele passou, acabou-se, Babilônia, acabou-se tudo. Agora o reino de Deus permanece para sempre, ele está lá reinando e nós somos representantes deles aqui na terra. Por isso que não podemos brincar somente de dizer: sou santo. E o que é santo, Miranda? Separado das coisas do mundo. Ou seja, agora eu não faço mais o que eu fazia antes. Além de sermos santos, separados, nós somos amados. Amados. Por quem, Miranda? Por Deus. Porque quem é amado de Deus é odiado pelo mundo. Ou você acha que o ímpio vai gostar de quem é de Deus? Não gosta não, irmão. E ele vai dizer que a gente está cheio de entranhas de misericórdia. Misericórdia, sabe quando a gente não era do mundo, que a gente dizia assim: eita, fulano caiu. Aí a gente dizia: eita, arrebentou-se, ferrou-se, está ferrado. Agora não. Agora nós temos misericórdia. Fulano caiu, corre lá, irmão. Pega na mão dele, levanta, ora por ele. Cura as feridas dele, como fez aquele bom samaritano. Isso aqui é entranha de misericórdia. Isso tem que estar dentro de nós. Não podemos mais ter crueldade, não, irmão. Pelo amor de Jesus Cristo. Há pouco tempo eu toquei uma música aqui que o camarada estava narrando, o cara dizendo: eu sou crente, mas o meu braço não. Peraí, irmão. Agora nós estamos cheios de entranhas de misericórdia. E a benignidade de Deus, a humildade do Senhor, a mansidão e a longanimidade está dentro de nós. Paulo está exortando a gente, como exortava aquela igreja também, a ter isso dentro de nós: bondade, humildade, mansidão, paciência, longanimidade e misericórdia. Você tem que ser manso e humilde de coração, como Jesus foi manso quando viveu aqui na terra, manso e humilde de coração como homem. Ele fazia isso, ele era manso e humilde de coração. Aí o cara quer ser bravo, que só um siri dentro de uma crente bravo. Quem já viu um negócio desse, irmão? Tu não é filho de Lampião, não, para ser bravo, não, pelo amor de Deus. Você é filho de Deus, Deus te chamou para ser manso e humilde de coração. Ontem eu contei aqui a história que o pastor Gonzaga disse que era brabo que só um siri dentro de uma lata. E de repente encarou um caboclo, o caboclo encarou ele.
Foi, e aí ele disse, não, peraí, epa, rapaz, eu sou o de Jesus agora. A mansidão dele está dentro de mim e está comigo. Então, são essas coisas que a gente tem que prestar atenção. Tu é o quê, irmão? Sou crente. Crente em quem? Jesus Cristo. Quem era Jesus Cristo? Era o Filho de Deus. Ele era bravo ou era manso? Era manso. Ele era humilde de coração. A longanimidade estava dentro dele, ou seja, ele esticando a corda, esticando. Ele poderia ter dito a Judas assim, ei, caboclo, sai de perto de mim. Tu é um falso, sem vergonha. Caba nó cego, sai de perto de mim. Não, deixou Judas lá, ó, a longanimidade de Jesus, ó, dando corda a ele, para ele que pudesse se arrepender, né? Vai, Judas, se arrepende, e ele nada, só fazendo coisa errada, até entregar Jesus para aquele bando de caba nó cego, né? Para não dizer outra coisa aqui. Então, nós precisamos viver a vida como soldado de Cristo, como representante de Cristo aqui na terra, como eleitos embaixadores de Cristo, como diz o apóstolo Pedro. Essas características que eu narrei aqui há pouco tempo, irmão, ela tem que estar na minha vida, na tua vida, no meu coração, no teu coração, para que a gente possa verdadeiramente andar e alguém olhar e dizer, ali está, ali vai, passando um verdadeiro homem de Deus. Por isso que nós devemos andar acompanhado destas coisas. Ele vai dizer lá no versículo 14, e sobre tudo isso, revesti-vos de amor. Amor. E o que é o amor, irmão? É o vínculo da perfeição. Olha o amor. Que amor? O amor de Cristo, que tem que estar dentro de nós. Você imagina o tamanho do amor de Deus. A Bíblia vai dizer que ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, Jesus Cristo. Que maneira foi essa? Não sei. O cara não achou nem palavra para dizer. João não achou nem palavra para dizer que amor era esse que Deus nos amou. Aí ele vai dizer, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Ó, irmão, paz, a paz de Deus, a paz de Cristo. Cristo diz assim, irmão, quando tu chegar num canto, tu saúda com a paz. Quando ele enviou aqueles 70 discípulos, ele não mandou fazer guerra não, ele mandou chegar e saudar aquela casa, aquela cidade, com a paz dele, a paz de Cristo. Entendeu? Tem gente que só vive para fazer guerra, confusão. Toda hora você olha pro cara, ele já tem cara de confusente, irmão. Pelo amor de Deus, tu é filho de Deus, irmão. A paz de Jesus está em tu, então tu não pode estar fazendo confusão, brigando com ninguém não. Tu tem mais é que chegou numa confusão, epa, chegou a paz de Jesus Cristo. Porque a paz de Deus domina agora sobre este lugar, porque aqui chegou um filho da paz. Então, se chegou o filho da paz, tem que ter paz naquele lugar. Mas não, tá lá a confusão formada. Aí você chega, vai inflamar mais ainda. Aí o cara vai dizer, ei, menino, tu não é filho de Deus não, tu é filho do lapeta, do sapiri, que é quem veio matar, roubar e destruir. É, desse jeito. Quem foi que fez confusão lá no céu? Foi o lapeta. Aí tu quer fazendo confusão na terra? Peraí, irmão. Nós somos da paz. Por que nós somos da paz? Porque nós temos a paz. Quem é a paz? É Jesus. Ele disse, eu sou a paz. Então ele trouxe a paz para nós. E a paz de Deus, para a qual também tu foi chamado para a paz. Paulo está instruindo aqui a igreja de Colossos a que leve a paz, porque eles foram chamados para a paz em um corpo. E domine os vossos corações e sede agradecidos. Você tem que ter o domínio do seu coração, da sua mente, do seu entendimento. Entendeu? Tem que se dominar. Dominar porque agora Cristo está em você. Paulo vai dizer no final lá da sua carreira, ele vai dizer, olha, eu não vivo mais não, Cristo vive em mim, Ele me domina. É Ele quem manda e eu faço, eu obedeço a Ele. Ele tinha certeza que ele não se dominava mais. Porque quando ele saiu para matar, arrastar, prender cristãos, ele estava dominado por o ódio.
Mas agora Deus chegou na vida dele e ele foi dominado pela paz. E agora ele não tem mais domínio próprio. Quem domina ele é Cristo. Cristo é quem tem que me dominar e é quem tem que dominar você. Aí ele vai dizer: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. O que é a palavra de Cristo? É a Bíblia Sagrada. Precisamos ter consciência, precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para que estejamos cheios, habitados por esta palavra no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, para não andar fazendo guerra por aí. Aí ele vai dizer abundantemente, em que? Em toda a sabedoria, em todo o ensinamento. Ele está nos ensinando e também nos admoestando, instruindo uns aos outros. Entendeu? Quando eu tenho uma palavra de Deus dentro de mim, eu tenho condições de dar uma palavra de sabedoria aos irmãos, de ensinar aos irmãos. Ai, irmão Miranda, tu mesmo matuto, tu tem condições de ensinar alguém? Claro, não sou eu, é o Espírito Santo que está dentro de mim, é a palavra de Deus que está em mim. Então eu tenho condições, porque o Espírito Santo é quem faz. Ele dominava Paulo e ele me domina também. Se você deixar ele lhe dominar, você também vai ter a condição que Paulo tinha. Claro que Paulo só foi um, né? Aí ele vai dizer assim, olha, admoestando-vos uns aos outros com o quê? Com salmo. Entendeu? Você pega o salmo, você vai destrinchar o salmo, ele diz, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ei, com graça, com amor, com gratidão, com alegria, com paz. Tem que ter cuidado, irmão. Tu é de quem? De Cristo. Então, cuidado. Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Aí Paulo vai dizer, para a gente fechar aqui, para a gente terminar, ele vai dizer assim, ó irmãos, ele vai dizer no versículo de número 17. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Você vai fazer? Vai, que seja no nome de Jesus. Você vai dizer? Vai, diga no nome de Jesus. Você vai agradecer? Vou, agradeça no nome de Jesus. Ele está comigo, Ele está com você, Ele está com nós. Então precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, com o que nós vamos fazer, porque aprendemos de Cristo. Cristo mudou a minha vida, Cristo mudou a tua vida, Cristo mudou a nossa vida. E agora nós somos diferentes, somos nova criatura e precisamos andar conforme a palavra de Deus, conforme o que Ele nos ensinou e deixou o ensino para os seus apóstolos, para os seus discípulos, que perduram até os dias atuais para a glória do nome de Jesus. Então não se esqueça, procure andar conforme a palavra do Senhor, procure andar conforme a instrução do Senhor, para que possamos dizer, eu sou de Jesus, eu faço aquilo que Jesus manda, porque eu não vivo mais, mas Ele vive em mim, eu não me domino mais, e quem me domina agora é Cristo, para a glória do nome de Jesus.